turma, nós vamos falar hoje sobre interações entre fármacos e alimentos e também sobre fármacos e o álcool. Então, muitos alimentos e bebidas contêm substâncias capazes de interagir com os fármacos, porque frequentemente também compartilham as mesmas vias farmacocinéticas, absorção, biotransformação, distribuição e excreção. Administrar fármacos durante uma refeição ele costuma ser recomendado nesse sentido, como, por exemplo, reduzir a irritação gástrica e também conveniente como forma de lembrar o esquema de dose. Entretanto, isso pode alterar, tanto para mais quanto para menos, a absorção de muitos fármacos. Então, como os alimentos eles podem promover a alteração na absorção de muitos fármacos? Como é que esses alimentos promovem essas alterações? Eles promovem a alteração diminuindo o esvaziamento gástrico, eles promovem interação ligando-se ao fármaco, diminuindo o acesso ao sítio absortivo e alterando a questão do pH do conteúdo gástrico. É dessa forma que os alimentos acabam interferindo na ação dos fármacos. Por exemplo, alendronato e o captopril. São fármacos que devem ser administrados sem a presença do alimento, tá? Por exemplo, o alendronato, ele é um fármaco que é utilizado no tratamento da osteoporose. Então, ele deve ser utilizado, deve ser ingerido com água, tá? Sem a presença do alimento, para que você tenha uma melhor absorção do medicamento. Os alimentos, eles reduzem a velocidade e a extensão de absorção desses medicamentos. Então, por exemplo, a presença do alimento no tubo gastrointestinal, ele reduz a absorção do captopril em torno de 30% a 40%, tá? Portanto, a indicação é que o captopril ele seja administrado pelo menos 1 hora antes das refeições. Sobre a tetraciclina, que a gente já viu em aulas anteriores. Então, a tetraciclina ela não deve ser utilizada com leite e seus derivados, como por exemplo queijo, iogurte. Também não deve ser utilizado com antiácidos que possam ter alumínio, magnésio, porque eles vão inativar e vão impedir a absorção, formando os famosos quelatos, que são complexos que não são absorvidos pelo trato gastrointestinal, tá? Comprometendo o efeito do fármaco. O itraconazol. Então, o itraconazol ele é um fármaco antifúngico que tem esse caráter lipofílico. Já o itraconazol ele deve ser administrado com alimentos e bebidas de caráter ácido. Também pode ser administrado com refeições ricas em gordura, tá? A gordura, o que ela vai fazer? Ela acelera a velocidade de dissolução do fármaco, ao fornecer um meio lipídico e aumentar o tempo de permanência no trato gastrointestinal. Então, por exemplo, o itraconazol é um fármaco, que é utilizado no tratamento da cromblastomicose e durante as orientações repassadas pelo farmacêutico se faz necessário dizer que esse medicamento ele deve ser utilizado durante as refeições para melhorar a questão da absorção da biodisponibilidade desse medicamento. Diazepam, grisolfulvina, hidroclorotiazida e propranolol necessita da presença de alimentos ricos em carboidratos e gorduras, são bem mais absorvidos. Então, quando você utiliza com fonte de carboidratos ou com gorduras, esse medicamento torna a absorção desse medicamento melhor. Agora vamos falar de alguns fármacos quando ingeridos com álcool.
Então, alguns fármacos, quando ingeridos com álcool, podem causar interações farmacocinéticas e farmacodinâmicas também, como, por exemplo, aqui o uso do álcool com barbitúricos, tá? Então, tanto o álcool quanto os barbitúricos vão ter afinidade aqui pelo receptor GABA-A, tá? E aí, quando eles têm afinidade por esse receptor, eles acabam promovendo, tá, gente, um sinergismo, ou seja, acaba causando uma depressão profunda no sistema nervoso central, parada cardíaca, coma e muitas vezes pode até levar à morte, tá? Então, o álcool, ele é uma substância que ele é depressora do sistema nervoso central e ele acaba, né, afetando diversos neurotransmissores. Entre esses aí, o GABA-A, ele tem afinidade, tá? E aí um exemplo aí de interação de álcool com os barbitúricos, podemos observar aqui nesse slide, né, com a atriz, né, que é a Mary Moron, que fez a ingestão, né, de uma grande quantidade de barbitúricos juntamente com álcool, tá? E aí você acaba tendo esse efeito sinérgico, então ela acabou morrendo por overdose, né, de barbitúricos, ela teve essa depressão respiratória que acabou levando à morte da atriz, tá? Então o etanol, ele interage de modo sinérgico também com os sedativos, hipnóticos, antidepressivos, ansiolíticos, anticonvulsivantes e opioides. Então, deve-se ter, né, o cuidado de evitar o consumo de álcool com o uso dessas medicações. Outro que também deve-se ter o cuidado é a questão do uso do flunitrazepam, que é o Rohypnol, que geralmente ele é muito utilizado, né, para promover assaltos e estupros, onde ele acaba causando a incapacidade, né, da pessoa, e a pessoa também tem amnésia, né, acaba não se lembrando do evento, tá? Então, ele é um benzodiazepínico que deve ser evitado com o uso de álcool, tá? Ele é de ação rápida, pode causar amnésia e, portanto, impedir que o indivíduo se lembre de eventos que ocorreram sob a influência do fármaco. O álcool também, gente, deve ser evitado com o uso de outros fármacos, como, por exemplo, do metronidazol. Então, o álcool, ele vai ser, né, biotransformado lá no fígado. Então, o etanol, quando ele é biotransformado no fígado, ele se transforma em acetaldeído através da álcool desidrogenase. E esse acetaldeído se transforma em acetato através da acetaldeído desidrogenase. Quando você faz o uso do álcool juntamente com o metronidazol, esse fármaco acaba inibindo essa enzima, que é a acetaldeído desidrogenase. Inibindo essa enzima, gente, você acaba tendo um aumento desse intermediário aqui, que é o acetaldeído. Esse excesso de acetaldeído no organismo causa esses efeitos aqui, que é náuseas, vômitos, fraquezas e rubor, que é conhecido como o efeito disulfiram, tá? E o que é o disulfiram? O disulfiram é um medicamento que ele é muito utilizado no tratamento de etilismo, tá? Foi a primeira intervenção farmacológica aprovada pelo FDA e é comercializado esses nomes como Antabuse ou Antabus. O disulfiram, ele é um inibidor irreversível e específico dessa enzima, que é a acetaldeído desidrogenase, como a gente acabou de ver, que decompõe o álcool no estágio de acetaldeído.
Quanto maior o consumo de álcool e de disulfiram, piores os efeitos colaterais. Então, esses efeitos denominam-se efeito antabuse ou efeito disulfiram. Tá? Olha aí, tá? Então, quando a pessoa consome o álcool e faz o uso aqui do disulfiram como forma de tratamento do etilismo, acaba inibindo essa enzima, você acaba tendo um aumento do acetaldeído e, consequentemente, o paciente acaba tendo todos esses efeitos aqui, tá? Náuseas, vômitos, fraquezas e rubor. Também vale a pena a gente falar aqui sobre o suco da toranja, tá? Esse grapefruit. Então, a toranja é um citrino híbrido da família das laranjas, que resultou do cruzamento da laranja com pomelo. Também é conhecida em outros nomes, como grapefruit, jamboa, laranja vermelha. Aqui no nosso estado, eu não sei se a gente consegue comprar, né, essa fruta, né? E aí, gente, essa toranja, ela contém vários bioflavonoides e essas furanocumarinas, que podem se ligar a essa CYP3A4, prejudicando o metabolismo de primeira passagem. Então, quando você faz o uso da toranja, você acaba inibindo essa enzima que é a CYP3A4. Essa enzima, essa CYP3A4, no nosso organismo, ela é muito importante porque ela acaba fazendo a biotransformação de várias substâncias, inclusive de alguns medicamentos, tá? Então, conhecida como grapefruit, a toranja pode ser fatal para quem toma certos medicamentos. Então, a pessoa deve ter muito cuidado se faz uso de algum medicamento, né? E também faz o uso do suco dessa fruta. Porque ela é inibidor da CYP, tá? Então, vou ler aqui um caso clínico para a gente tentar desvendar o que aconteceu, né, com essa paciente. Então, a paciente de 42 anos mal reagia quando seu marido a trouxe ao pronto-socorro. Sua frequência cardíaca tornava-se mais lenta ao mesmo tempo em que a pressão arterial baixava. Para amenizar a paciente, os médicos tiveram que colocá-la em um respirador e depois colocar um marca-passo. Eles ficaram perplexos quando o marido afirmou que ela tinha enxaqueca e tomava um remédio para hipertensão arterial chamado Verapamil, como forma de prevenir a doença. Mas os exames de sangue revelaram a presença de uma quantidade assustadora do medicamento no corpo da paciente, um nível 5 vezes maior que o considerado seguro pelo paciente. Aí são os questionamentos, né, gente? Ela teve uma overdose? Ela tinha tentado suicídio? Foi somente depois que a paciente se recuperou que os médicos foram capazes de reconstituir os fatos e tentar esclarecer a causa de tudo isso que havia acontecido. O causador de tudo isso foi o suco de toranja, nefrologista, né, dessa cidade aí, que tratou a paciente tempo atrás e depois publicou esse caso clínico. Na semana anterior à ocorrida, ela havia se mantido apenas com suco de toranja e em seguida ela tomou Verapamil, entre vários outros medicamentos cujo poder de ação aumenta muito quando ingerido junto com o suco. No caso dessa paciente, a interação ela foi potencialmente fatal, tá, gente? Então, o que aconteceu? Como a toranja inibe a CYP3A4, e essa CYP ela é responsável por fazer a biotransformação do Verapamil. Não ocorrendo a biotransformação do Verapamil, ele começou a aumentar na corrente sanguínea dela, causando um efeito tóxico do medicamento.
devido ao uso em conjunto aqui com a toranja. Varfarina, tá? Outro cuidado que a gente deve ter é fazer o uso da varfarina, tá? Com algumas hortaliças, tá? Pacientes que fazem o uso de varfarina devem ser aconselhados a manter uma dieta pobre em hortaliças, visto que, né, a varfarina ela é um anticoagulante, ou seja, ela é utilizada para evitar a formação de trombos, e a vitamina K, que faz parte, que está presente nessas hortaliças, ela é essencial no processo de coagulação sanguínea. Então, ela acaba antagonizando os efeitos da varfarina. Então, a vitamina K funciona como antagonista farmacodinâmico da varfarina. Então, deve-se ter esse cuidado com relação ao uso dessas hortaliças. As principais fontes de vitamina K são os vegetais e óleos, alimentos folhosos, verdes escuros e preparados à base de óleos, oleaginosas, frutas como kiwi, abacate, uva, ameixa, figo, contêm teores significativos de vitamina K. Então, gente, essas frutas aqui deve-se ter uma atenção redobrada com pessoas que fazem uso também de varfarina, né? Para evitar esse antagonismo provocado pela vitamina K. Também é muito conhecido, gente, a interação entre os inibidores da monoaminoxidase, tá? Que é a MAO, com a tiramina, tá? A MAO ela é responsável pelo metabolismo de noradrenalina e também da serotonina. A ingestão de alimentos ricos em tiraminas, como por exemplo vinhos, queijos, laticínios, cerveja, e junto com indivíduos que fazem o uso da IMAL, né, desses que fazem uso de fármacos, né, por exemplo, os antidepressivos, inibidores da IMAL, caracteriza um quadro conhecido como reação do queijo, tá? Então, a tiramina, o que vai fazer? A tiramina, ela vai degradar, ou seja, ela vai degradar essa monoaminoxidase no intestino e no fígado. Quando a atividade dessa enzima encontra-se inibida, os níveis de tiramina, eles aumentam, causando esses efeitos simpaticomiméticos, tá? E a pessoa acaba tendo essa reação do queijo, que é hipertensão, cefaleia, náuseas, taquicardia, que é aumento dos batimentos cardíacos, e agitação. Aqui a gente também tem outros tipos de interações que devem ser observadas por nós farmacêuticos. Por exemplo, acetaminofeno, aspirina e digoxina, quando utilizados junto com alimentos, eles diminuem o esvaziamento gástrico, torna a absorção lenta, então deve-se ter uma atenção redobrada sobre o uso desses medicamentos junto com os alimentos. Os inibidores da ECA, junto com os alimentos, a gente viu, né, que eles também diminuem as concentrações plasmáticas do medicamento, tá? Eles aumentam o esvaziamento gástrico. O cetoconazol deve ser... O cetoconazol, gente, e alguns outros antifúngicos devem ser utilizados junto com alimentos e bebidas de caráter ácido, pois eles aumentam significativamente a absorção do antifúngico. Ferro, levodopa, penicilina e tetraciclinas, junto com refeições ricas em carboidratos, acaba diminuindo a absorção, tá? Então, a gente finaliza aqui mais essas interações entre fármacos e alimentos, entre fármacos
e álcool.